Olá, vamos continuar nossos estudos, nossa conversa sobre controle de constitucionalidade. Nós conversamos sobre o controle incidental ou controle difuso, controle por via de defesa, controle concreto nas aulas anteriores, nas nossas conversas anteriores, onde o que se discute é a inconstitucionalidade não da norma, não da lei, mas sim da relação jurídica que foi contaminada por uma inconstitucionalidade. Então, a inconstitucionalidade, se reconhecida, ela é um incidente processual, ela é incidental justamente por isso. Se reconhecido o incidente, ela só vai valer para aquelas partes envolvidas no processo. E a regra geral é pela retroatividade. Ela tem efeitos ex tunc, retroage desde o início da relação jurídica. Vimos também que essa decisão, ela tem efeito interpartes não vinculante. A outro processo não fica vinculado à decisão daquele processo. Aquele processo pode gerar precedente judicial, mas ele não cria nenhuma obrigatoriedade processual. Contudo, o Constituinte ele trouxe duas exceções para essa regra da questão da vinculância da lei declarada inconstitucional no controle incidental. A primeira exceção é a prevista no artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, onde se fala da resolução senatorial. O Senado Federal, ele recebe o acórdão do Supremo Tribunal Federal e dá visibilidade por meio dessa resolução. Agora percebam, o Senado não é obrigado a fazer a resolução, ele faz se quiser a resolução. Agora, se fizê-lo, ele não pode voltar atrás e tem que ser nos limites da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. A outra exceção é a súmula vinculante, artigo 103A, onde o Supremo Tribunal Federal e só o Supremo Tribunal Federal, com um quórum qualificado de 2/3, ou seja, dos 11, 8 ministros precisam aprovar o texto da súmula vinculante em matéria constitucional após reiteradas decisões, e reiteradas decisões nós compreendemos como maturidade, não número de decisões. Então a corte já está madura do seu posicionamento, ela edita a súmula vinculante sobre matéria constitucional. Essa súmula vinculante vai vincular todo o poder judiciário e toda a administração pública. A súmula vinculante ela pode ser feita, revista ou até mesmo cancelada por ato próprio, de ofício do Supremo Tribunal Federal, ou por provocação, por aqueles que podem provocar o Supremo Tribunal Federal, que estão listados no artigo 103 e seus incisos. A súmula tem por objetivo unificar, pacificar a dúvida jurisprudencial sobre aquele assunto e, como consequência, a diminuição de processos repetitivos sobre aquela matéria. E, uma vez desobedecida a súmula vinculante, pode ser proposta uma reclamação constitucional. Em se tratando de ato administrativo, aquele ato será anulado pelo Supremo Tribunal Federal, e em se tratando de decisão judicial, a decisão será cassada pelo Supremo Tribunal Federal e outro ato administrativo ou outra decisão judicial será proferida com ou sem aplicação da súmula vinculante. Mas eu preciso também tratar com vocês sobre as teses de controle de constitucionalidade, as teses dos efeitos do controle de constitucionalidade, muito bem tratadas pelo professor Juliano Taveira. A primeira tese é a tese que é regra geral no Brasil, a teoria da nulidade. O ato processual, ele vem ali a decisão e declara naquele ato processual que a lei ela é nula. Portanto, aquela decisão vai retroagir, vai no início da relação jurídica, vai proteger toda a relação jurídica que foi contaminada pelo ato inconstitucional. Então, a primeira teoria ou tese é a teoria da nulidade.
A segunda teoria, teoria de exceção no Brasil, vinda do direito austríaco, é a teoria da anulabilidade. O ato, ele é anulável, portanto, ele tem uma apenas desconstituição de inconstitucionalidade, então não se contamina toda a relação jurídica, se reconhece que a relação jurídica foi contaminada a partir da voz do judiciário. Então, a decisão vale a partir daquele momento, vale de ofício a partir daquele momento, ou por modulação dos efeitos da decisão, a gente tem aí a chamada modulação dos efeitos para retroatividade parcial. O Supremo Tribunal Federal, e só o Supremo Tribunal Federal, pode fixar uma retroatividade parcial, ou seja, retroage-se 5 anos daquela decisão e os outros anos ficam-se perdidos e as partes não podem mais discutir sobre o assunto. Isso é muito comum em matérias de ordem tributária, em matérias de ordem previdenciária, de ordem financeira, ordem econômica, em que se fala em dinheiro público e em que vai se mexer no erário. Então, o Supremo Tribunal Federal, ao invés de retroagir desde o início, imaginando que essa relação jurídica ela tem aí 15 anos, que não é difícil de imaginar, o Supremo Tribunal Federal ele fixa que vai retroagir apenas 5 anos e aqueles outros 10 anos ficaram perdidos. Um outro efeito da modulação dos efeitos da decisão, essa modulação dos efeitos da decisão, ela está prevista nas 2 leis do controle concentrado e por analogia, o Supremo também tem aplicado ao controle incidental. A Lei 9.868 de 99, 9.868 de 99 e 9.882 de 99. E nós também temos aí algumas ADIs e ADCs em que o Supremo Tribunal Federal aplicou essa modulação. Ele fixa uma data pro futuro para a aplicação daquela decisão. Então, nós já tivemos em matéria eleitoral essa aplicação pro futuro. A lei eleitoral não estava de acordo com o número de eleitores e o número de vereadores, contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar, já havia sido empossado esses vereadores e ele fixou que essa decisão valeria para a próxima eleição. Então, percebam, na teoria da anulabilidade, nós podemos ter 3 efeitos. O primeiro efeito, não retroage, vale a partir da pronúncia, não tem retroação. A segunda posição, o segundo efeito, retroage, mas retroage por um tempo determinado, retroage com uma fixação de data para essa retroação. E por fim, vou tirar um fiozinho aqui que tá bem na câmera, acho que vai melhorar. E por fim, nós temos a decisão pro futuro, em que o Supremo Tribunal Federal ele fixa uma data futura para aplicação dos efeitos da decisão. E por fim, a última teoria ou tese é chamada de teoria da simples incompatibilidade ou declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Nesse tipo de decisão, que é a mais rara em que o Supremo Tribunal Federal manejou até então, ele reconhece que o ato ele é inconstitucional. Contudo, se ele proferir qualquer efeito de retroatividade total, de valer a partir da pronúncia, de retroatividade parcial ou pro futuro, qualquer efeito vai ser mais gravoso do que a própria inconstitucionalidade. Então, ele apenas reconhece que aquela norma ela é inconstitucional.
compatível e não profere efeitos à decisão. Essa teoria vem do direito alemão, ela é regra de exceção no direito brasileiro e é a mais rara das decisões em que o Supremo Tribunal Federal profere. Essas três teorias, teoria da nulidade, teoria da anulabilidade e teoria da simples incompatibilidade, se aplicam tanto no controle incidental quanto no controle concentrado, que é o que a gente vai falar no nosso próximo encontro agora há pouco.